Boa noite, está começando mais uma edição do programa Tribuna Livre. Vamos tratar aqui mais uma vez, sobre o isolamento do Acre. Os nossos convidados são o jornalista e publicitário Gilberto Braga e o coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Gondim, que também é coordenador estadual da Defesa Civil. Ambos já estiveram lá no olho do furacão e nós vamos tratar dessa experiência, do que eles viram, desse testemunho do que está acontecendo nesses locais que isolam o Acre do resto do Brasil. Para me acompanhar nesse debate, estão aqui os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o coordenador estadual da Defesa Civil, ele também é coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Gondim, e o jornalista e publicitário Gilberto Braga. Boa noite, coronel Gondim, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, da mesma forma, para nós da Defesa Civil do Estado, que estamos aí numa guerra, contra o Rio Madeira, lá no estado de Rondônia. Após passarmos aqui de uma guerra também em Rio Branco, onde trabalhamos aí em vários municípios do nosso estado que ultrapassaram a cota de transbordamento ou a cota de alerta em diversos municípios, e agora nos deparar com a situação aí de anormalidade para nós do Acre e para o estado também de Rondônia, Então, para nós está sendo difícil, mas gratificante pelo fato de hoje o Corpo de Bombeiros ser o principal órgão do estado que está na linha de frente aí nessa luta, para abastecer nosso estado. Satisfação tê-lo aqui, como eu disse, Gilberto Braga, pela primeira vez, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Arquibaldo, boa noite, Narciso, Osmir, Coronel Gondim. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Uma oportunidade que eu agradeço de estar aqui discutindo um assunto tão relevante para o estado. Nós temos, para começar, um mapa, que está inclusive animado, um mapa ilustrado para o telespectador conseguir compreender didaticamente o que se passa nesses trechos. E, obviamente, você, como nos trouxe esse presente, Gilberto, eu peço que nós vamos explicando na medida em que as imagens do mapa... Antes de soltar o mapa, pois não. Eu queria fazer só uma consideração. Uhum. Eu viajei o trecho. Eu fiz essa viagem, saí de avião de Rio Branco, desci em Porto Velho, coronel, e vim pela estrada de Porto Velho até Rio Branco. Eu fui movido por uma curiosidade jornalística. Porque as informações se confundem muito. É verdade. A gente está aqui sofrendo uma crise há mais de 2 meses e há uma profusão de informações, umas necessárias, as coisas têm que ser colocadas, na verdade tem que ser exposta, o nível de dificuldade, a crise, a calamidade real que existe nessa estrada e nessa situação da enchente do Rio Madeira tem que ser colocado. Mas ao mesmo tempo aparecem soluções as mais diversas, culpados pelas enchentes mais Informações equivocadas. Informações equivocadas. E eu fiquei curioso de ver realmente. Então, achei que a fórmula mais precisa que tinha era fui descer em Porto Velho, vim pela estrada. E esse mapa, Arquibaldo, que eu tento colocar aí, é para dar uma visão mais precisa do que está acontecendo, coronel, ali com a enchente do Madeira, na BR-364. Pois é, vamos ver o mapa agora, o telespectador está podendo acompanhar o que Você sai de Porto Velho, vai até 100 quilômetros depois, tem uma barreira da Polícia Rodoviária Federal, que o Corpo de Bombeiros do Acre acompanha. Isso. Faz ali uma primeira triagem dos caminhões que vão passando, depois anda mais alguns quilômetros, chega a Jaci-Paraná. Eu queria que ele soltasse o mapa, por favor, que vai chegar lá onde está marcado Jaci-Paraná. Aí em Jaci-Paraná, essa fila enorme aí, tinha mais de 120 caminhões aí. E já tinha passado pela triagem, Que já tinham passado por uma primeira triagem. Há quantos dias, Gilberto? Olha, vários dias. Tinha situações mais
mais diferentes, porque nem todos aqueles caminhões que vêm ali passam para o Acre. Certo. O que muita gente não sabe também é que existem 8 municípios de Rondônia também isolados. Perfeito. Também isolados. O estado de Rondônia, se você pudesse parar um pouco, achava que seria interessante, porque o estado de Rondônia, infelizmente, não se mostrou preparado para a crise. Não se mostrou. E lá eles estão sofrendo também de uma forma muito violenta, porque a enchente ocorre em Porto Velho, municípios após Porto Velho. Não tem contingente para atender aquilo tudo. Ali, se não é o Corpo de Bombeiros do Acre, se não são as equipes do DERACRE, ali estava tudo paralisado. Então, há uma primeira triagem e depois uma tentativa de priorizar o embarque nas balsas. Mas aí em Jaci-Paraná, e quanto tempo leva, Gilberto, para a gente... Nesse primeiro trecho de Jaci-Paraná, você tem apenas 3 quilômetros inundados pelas águas do Rio Madeira. Mas são 3 quilômetros que tornaram-se impossível trafegar, porque era um dos pontos mais altos. Ali é um ponto crítico. É um ponto crítico muito grave. Seria o primeiro ponto crítico. O primeiro ponto crítico. Chegou a um ponto que as águas, a lâmina d'água subiu a um ponto que não dava para passar mais caminhão. Nem caminhão. Você tem uma ideia? O ápice dessa lâmina d'água aí, Gilberto, foi no momento em que ele atingiu 1,60 m, que o governador fez um sobrevoo e depois ele foi em loco. O helicóptero pousou, ele verificou o primeiro ponto, né, da impossibilidade e o risco que estava para os caminhoneiros. Isso. Mas para você passar aí, então, para transpor esses 3 quilômetros apenas, você não tinha como. Então, qual foi a solução encontrada pelo governo do estado do Acre? Isso. Esse planejamento, essa estratégia, saiu daqui, da sala de situação montada pelo governo, corpos de bombeiros, DERACRE, aí sim, envolvendo o DENIT, buscando o apoio da Polícia Rodoviária Federal e a própria usina de Giral, e também Santo Antônio. Mas a ideia foi uma sugestão saída da sala de situação do governo do estado do Acre. Podemos continuar com o mapa? Por gentileza, então. Vamos mostrar isso, a gente retoma em seguida. Aí, vencido esses 3 quilômetros, eu gostaria que desse uma paradinha aí também. Ele vai andar cerca de 100 quilômetros e vai chegar nessa região de Palmeiral. Aí onde a gente está vendo, está marcado ali. Você podia fechar o mapa mais um pouquinho? Porque quando você se aproxima... Aí, por favor. Aí, que situação real você tem? Essa região de Palmeiral aí, você vê que antes já há uma área alagada, onde fica Mutum Nova, que é a nova cidade de Mutum, que foi montada pela usina. Você vê que tem aquele primeiro ponto branco, é um ponto crítico, porém dá para o caminhão vencer. Mas quando chega ali exatamente onde está escrito Palmeiral, é o ponto pior. São 18 quilômetros, que em várias fotografias, imagens que a gente vai ver aí, aparece uma ponte de trem ao lado e aquele mato tomando conta de tudo. Aí. Aí são 18 quilômetros fechados e foi necessário utilizar também o sistema de balsa. A balsa, olha o atracador improvisado pelo governo. Isso aí é uma dificuldade terrível, improvisar um atracadouro desse aí. Mas você vê que ele sai da BR para a água, imediatamente. Por quê? Isso é o lago, não é o rio isso aí. São águas da alagação. A balsa vai subir aí, essa balsa com caminhões, enfrentando uma correnteza terrível que o rio está. Então, para cruzar ou atalhar esses 18 quilômetros de BR inundada, essa balsa leva 4 horas. Até 4 horas, quando consegue um desempenho muito bom, 3 horas e meia, então, mas chega a ter 4 horas. E ela vai vencer esses 18 quilômetros, descer, pode seguir, por favor, vai descer em um atracadouro, também improvisado do outro lado, aí, que já é a região chamada de Mutum. E logo depois aí, pode soltar, por favor, alguns metros depois dessa aí, olha, depois um pouco daquela balsa vai ter outro ponto crítico com 4 quilômetros fechado. E aí não dava para a solução de balsa. Porque a água é muito alta, mas não dá para navegação. Aí é onde os bombeiros do Acre estão fazendo um serviço verdadeiramente de carregar o caminhão. Então é assim que vale. A lâmina d'água subiu muito, não dava mais para atravessar e os bombeiros usam a pá carregadeira, outros equipamentos como skid, entendeu? Mas eles balizam a BR toda. E tem momentos, Osmir, aí, que é completamente inviável. Dependendo do tipo de carga, é preciso colocar em prancha. Dependendo do tipo de caminhão, olha, você vê caminhões sendo carregados pelas pranchas. Esse é um ponto crítico muito grave
e que demanda muito esforço dos bombeiros do Acre para fazer a travessia desses 4 quilômetros. Para se ter uma ideia dos riscos que ela traz, esse trecho aí, Narciso, esse ponto exato aí, depois desse ponto crítico, foi apelidado de Ninho das Cobras. Porque o dano ambiental, o desastre ambiental que está se convivendo aí também é uma coisa terrível. Então, a quantidade de cobras, das mais diversas espécies que caem aí, é uma coisa, por muita sorte não se teve um acidente mais grave. E de lá, finalmente, você sai, ainda pega alguns pontos apenas com a pista lavada, coisa pouca, mas chega no Abunã, que é onde tem a balsa tradicional, a balsa que a gente sempre toma aqui. Esse é um ponto crítico que já tem uma solução anunciada, que é a ponte do Abunã. O Abunã já é o terceiro ponto crítico. O quarto ponto crítico. Quarto ponto Crítico. E não é dos mais fáceis, porque as águas invadiram o porto ou o atracadouro da balsa e ela não tinha mais condição de navegar. O governo precisou fazer, como mostrou ali um pouco antes, um atracadouro dentro da Vila Abunã e do outro lado, já aqui do nosso lado do Acre, com improvisar um outro atracadouro, além de um trecho de 1.500 metros de pista, que também deteriorou, que a água deteriorou, o governo do Acre precisou refazer. Esse é o atracadouro já do lado do Acre, ou do lado do Acre, ainda é estado de Rondônia, mas do lado do Acre. E aí também a navegação muito complicada, porque a correnteza é muito grande. E foi precisando colocar também rebocadores sobressalentes para poder garantir essa travessia. Então, o que é que esse mapa propõe, o que é que esse esquema gráfico que a gente trouxe aí, Arquibaldo, quer mostrar? Dá uma ideia real do que está acontecendo na BR-364. Porque essa enchente do Rio Madeira, ela é a maior enchente da história, é uma das maiores catástrofes ambientais da Amazônia. Para você ter ideia, o Oswio, com a idade que tem, ainda não tinha acontecido nenhuma. Mas o fato é que as pessoas dizem assim, a BR está alagada. E as pessoas acham assim, tem 500 quilômetros de BR alagada, está a estrada toda debaixo d'água daqui para Porto Velho? Não, existem pontos críticos. No total são quantos quilômetros que estão passando por esse momento crítico de alagação? Olha, se você somar, você tem, hoje ainda, que são os pontos realmente mais críticos, você vai ter esses 3 quilômetros de Jaci-Paraná, você tem 18 lá no 23, Palheiral, você tem 18 no Palheiral, 21, você tem mais 4 logo adiante no Mutum. 27. Esses 27, de 27 a 30 quilômetros, são pontos realmente assim muito difíceis até de avaliar, porque eles estão debaixo de uma lâmina d'água muito alta, de mais de 1 metro de altura. Em alguns pontos essa lâmina d'água chegou a 1,70 m. Então é muito difícil avaliar. Claro, existem outros pontos em que a água também banhou a estrada, mas ficou lá com 20 centímetros, com 30 e tal. Então, acompanhar, mapear todo esse acontecimento, mapear essa realidade, é um trabalho difícil. Foi feito pelos Corpos de Bombeiros do Acre, pelo governo do Acre, o DERACRE lá constantemente, e se acharam as melhores soluções para a emergência. E com muito mérito para os bombeiros, para o DERACRE, para o governo do Acre, essa emergência está sendo vencida. Ô Gilberto, quero fazer uma pergunta que pode ser feita a você ou ao coronel lá. Você sabe que o poder, o espaço de poder, geralmente gera disputa também. Tudo isso que você está falando era ações desenvolvidas no estado de Rondônia. Terra rondoniense, né? E como foi que se deu o entendimento entre os dois governadores? Porque, na realidade, toda essa força-tarefa posta pelo governo do estado do Acre em ação, ela fora desenvolvida em território rondoniense. Os governadores se entenderam diplomaticamente, pacificamente nessa ação? Narciso, você fez a pergunta para mim ou para o coronel? Eu queria dividir. Não. Queria que o coronel falasse em seguida, se for possível, coronel, dando respondendo, enfim, como quem participou mais desse tipo. E eu vou dar a minha impressão de jornalista. Enquanto estive lá, eu fui primeiro para Porto Velho, e lá eu conversei com os bombeiros do Acre, que estão trabalhando a partir de Porto Velho, porque é importante dizer que para poder controlar essa passagem de caminhões e tentar estabelecer a passagem com prioridade do tipo de mercadoria, né, e também o caminhão que vem para o Acre. O que é que acontece? Eles têm que fazer a triagem lá. Então eles procuram os caminhoneiros, tem os pontos de partida da estrada que bloqueiam, fazem a triagem. E eu conversei também ali com bombeiros de Rondônia.
Como eu disse no começo, eles têm uma dificuldade muito grande, até porque o contingente deles não responde para atender a dificuldade toda de Rondônia. Rondônia não se mostrou tão preparada, não estava preparada para uma crise desse tamanho. Então, o que conta lá, que eu vi, muita boa vontade, Do governador de Rondônia? dos bombeiros, da Defesa Civil de Rondônia, acolhendo os nossos bombeiros com o maior respeito, exatamente. colaborando, apesar de todas as dificuldades, colaborando no que é possível, colocando alguma viatura à disposição, logística, né? apoiando a logística. E houve também um entendimento do governador Tião Viana com o governador Confúcio. Claro, a primeiro momento parece estranho. Poxa, mas o governo do Acre então está trabalhando dentro do estado de Rondônia. Rondônia teve que considerar a realidade, e foi muito realista nisso, e não criou obstáculos. Então, de fato, você tem hoje uma situação, digamos, extraordinária, que a calamidade exige, que é o governo do Acre trabalhando efetivamente dentro do estado de Rondônia, com respeito às autoridades de lá e até com a anuência e o respeito da população. Bom, antes de realizar as ações que estão feitas hoje na estrada, dentro do estado de Rondônia, nosso governador ele fez um sobrevoo. Foi a última vez que eu fui em Porto Velho acompanhando o governador. Então ele fez um sobrevoo, verificou a realidade, a situação dos caminhoneiros que estavam isolados, sem alimentos, sem água, com muita dificuldade. O governador de imediato já mandou alimentação para eles. Fez uma feira lá grande, levou para os motoristas, e depois ele foi falar com o governador. Na conversa com o governador, evidentemente foi reservada, mas quando ali terminou, nós fizemos reuniões onde veio as ações. A doutora Nazaré já tinha passado em Porto Velho e tinha recebido algumas ideias do pessoal da usina de Giral, onde eles que deram a ideia de alugarmos os caminhões prancha para fazermos as travessias. Essas pranchas elas eram limitadas até uma altura de 1,20 m, 1,30 m sobre a pista. Era possível passar com os caminhões. Porém, o rio foi subindo, e essas possibilidades foram ficando de lado. E veio outras possibilidades. Então, o governador ele falou, bom, vamos alugar balsa, rebocador e fazer esses pontos que foi mostrado aqui nas imagens. Porém, nós da Defesa Civil do Estado, nós comunicamos à Defesa Civil Nacional. Precisamos de recurso, mas temos que ter uma justificativa para usar em Rondônia. O recurso para o governo do Estado usar em Rondônia. O governo de Rondônia já tinha pedido recurso do governo federal para investir na assistência das pessoas que estão desabrigadas, que eram mais de 5 mil famílias em abrigo público. Então, ficou uma situação meio complexa, O Acre pediu recurso para investir em Rondônia, mas nós fomos atendidos. Dentro desse recurso, quando o rio foi se agravando, o que nós pedimos de primeiro foi aviões, cargueiros para trazer carga para o nosso estado. Então toda essa carga que está vindo via aérea não tem um ônus nenhum dos empresários. Foi o governo do estado que conseguiu, junto com a Força Aérea, os aviões, o C-130 e o C-105, que é o Hércules e o Casa, para trazer esses produtos. Só que a situação foi se agravando mais ainda, e viu a possibilidade de contratar outros aviões, que foi contratado o Boeing 727, 737, aviões Bandeirante, Caravan, de forma que já foi trazido para o nosso estado 1.735.000 quilos de carga para o nosso estado via aérea, em 179 voos, que foi feito Porto Velho, Rio Branco. E como esse voo voltava de forma ociosa, veio-se outra necessidade que nós estamos enfrentando aqui no Acre já desde 2010, que foi a questão dos haitianos, que tinha que tirar esses haitianos daqui, e eles não estavam saindo porque a maioria deles saiu pela BR-364. E a BR fechada, não tinha ônibus, então os outros estão levando de volta. Mas, coronel? Não é de volta, levando os haitianos para Porto Velho, que está tomando destino. E de lá eles pegam um ônibus para São Paulo. E de forma que essas ações estão acontecendo de forma simultânea, e as ações diretamente lá em Rondônia, no primeiro momento mandamos um oficial nosso, o Coronel Batista, para fazer um reconhecimento, para nós vermos a possibilidade de arrastarmos caminhões, como mostrou na imagem aqui. E o Batista falou, é viável. O DENIT queria interditar a estrada e fechar de vez o tráfego rodoviário. Essas múltiplas ações de
transporta combustível, transporta remédio, transporta material perecível, volta com o haitiano, vai de via aérea. Tinha um comitê gestando isso? Então, Narciso, nós temos uma sala de situação no Corpo de Bombeiros, onde lá nós estamos trabalhando desde dia 1º de fevereiro. A doutora Nazaré, lá, nós a consideramos como madrinha da Defesa Civil. E desde que eu assumi a Defesa Civil, ela falou que podia contar com ela para ajudar no que fosse possível. Então ela está lá conosco dentro do quartel, efetivamente lá. E essas ações saem dessa sala de situação. O nosso governador, no final de semana, despacha lá da sala de situação. Então nós estamos sempre juntos, definindo as ações que vamos colocar em prática para evitar o desabastecimento, né, tanto de alimentação quanto de combustível. Então todas essas ideias, juntamente trabalhando com os empresários, com a Associação Comercial dos Empresários. Então a perspectiva é que não haja falta de combustível. A população pode ficar tranquila com relação, porque nós temos aqui um relatório do próprio governo que fala que está garantido até o final de abril. Isso. E eu estendo mais a pergunta, eu diria o seguinte, até quando deve perdurar essa crise, já que hoje nós estamos com 66 dias de crise? Né? Então, E quanto tempo deve perdurar e se a população pode ficar tranquila, não só com relação à questão de combustível, mas e acima de tudo também com relação à questão de alimentos. Isso. Que já há falta no supermercado de vários produtos. Exatamente. Então, para nós, a crise é a cheia do Rio Madeira. Ela está concreta. Né? A crise é essa. Nós temos que vencer, né, o transporte rodoviário no Rio Madeira, que está lá em cima da BR. Então, se a água baixar, isso aí vai ficar mais fácil para a gente resolver. Fazer um adendo que inclusive, só um minutinho, por favor, que inclusive ontem surgiu um comentário que o DENIT iria fechar a BR. Né? Eu recebi uma ligação de um repórter lá de Porto Velho, informando, eu falei, rapaz, olha, o DENIT antes de fechar a BR tem que comunicar para o governo do estado. Aqui tem uma população de 800 mil habitantes aqui, que depende daquela BR, né? Não, eu vou fechar e fechar não. Ah, tem um engenheiro que estava dando parecer, digo, não precisa ser engenheiro para dizer que a estrada está complicado o tráfego lá, qualquer leigo sabe que está comprometido. Agora nós não podemos deixar de receber os produtos que recebemos aqui. Tudo aquilo que precisa abastecer uma cidade passa por ali. Mas Coronel, com essas ações... o adendo que eu queria fazer é que a pergunta do combustível. Do Osmi, não, a pergunta do Osmi, até quando dura essa crise? É uma pergunta que merece uma reflexão objetiva. Objetivo. Perfeito. O coronel já disse, a nossa crise é a enchente do Rio Madeira. Exatamente. E existe posto, no começo eu disse, a minha curiosidade de jornalista me levou a vir a fazer essa viagem, porque são muitas informações desencontradas. Ele foi objetivo, o coronel disse, algumas delas geradoras de pânico, né? Algumas delas geradoras de pânico, que às vezes nem sempre de forma casual. Mas o coronel disse bem, a nossa crise é a enchente do Rio Madeira. Quando nós mostramos aquele mapa aqui no início desse bloco do programa, qual era o objetivo? De dizer, o nosso problema não é 500 quilômetros de BR-364... Afogados. De Afogados de Rio Branco a Porto Velho. Não. São pontos críticos. Eu quero crer que o pior do desafio, o momento mais difícil que seria, talvez, ele colocado como um produto de análise, dissesse, não há solução para isso, o Acre ficará sem abastecimento. O governo do estado já venceu isso. Venceu. Conseguiu manter o estado com um abastecimento diminuído, com cauteloso, prejudicado, mas suficiente para manter a população. O que eu quero dizer? Que quando acaba a crise, passada a enchente do Rio Madeira, isso ninguém pode afirmar, até porque ela é um fato extraordinário. Dura mais um mês, dura mais 15 dias, vaza em uma semana, mesmo as pessoas mais experientes não se arriscam a dar esse palpite. Por quê? Porque ninguém nunca assistiu uma enchente desta magnitude no Rio Madeira. Então, se espera que ela começou a vazar. Ela já teve, na sua cota, atingiu até 19,72 metros. Hoje ela está com 19,50. Ela começou a recuar. Agora, qual é a verdade? No momento em que ela baixar, nós vamos ter problema na BR-364. Onde? Sobre esse tema, Gilberto, no próximo bloco, por gentileza, que nós precisamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Por favor, não saia daí.
Essa turma não treina na Mais Academia. Mais Academia. Viver mais. Muito mais. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o isolamento do Acre. Os nossos convidados são o jornalista e publicitário Gilberto Braga e o coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Gundim, que também é coordenador da Defesa Civil do Estado do Acre. Gilberto, no bloco anterior nós estávamos fazendo considerações sobre a estrutura da BR-364 após a alagação. O governo espera que se mantenham, seja feita a manutenção para continuar a passagem dos caminhões nesses trechos alagados? Exatamente. Quando as águas baixarem. E aí isso veio de uma pergunta objetiva do Osmir, que perguntou assim, até quando dura a nossa crise? Isso. E o coronel foi muito preciso, o coronel Gundim, ao responder. A crise é a enchente do Rio Madeira. No entanto, quando passar a crise, ou a calamidade da enchente do Rio Madeira, ficarão seus efeitos. Certo. O que não pode acontecer, porque de certa forma acontece, são maledicências, boatos, histórias mal intencionadas que correm, de que a gente tem uma crise que não vai acabar mais. Primeiro, é verdade que nós temos uma crise controlada, administrada, com muito mérito. O abastecimento sofreu um abalo, teve uma queda muito grande, mas medidas diversas foram tomadas e se manteve o abastecimento essencial. Quando passar a razão, a causa da crise, que é a enchente do Rio Madeira, alguns efeitos ficarão. Dano sobre a BR-364. Vamos repetir o que falamos no primeiro bloco. Nós não vamos ter 500 quilômetros de estrada para refazer. Nós vamos ter que trabalhar nos pontos críticos, que certamente ficarão prejudicados. Algum outro efeito que a enchente pode causar sobre a BR-364. Agora, ora, se o Estado do Acre teve competência para gerir essa crise, para impedir o colapso do abastecimento, que essa é a diferença. Colapso para tudo. Não houve colapso de abastecimento. Se teve preocupação com gasolina, mas a gasolina está aí. Se teve preocupação com o alimento está aí. Então, o que é que tem? Se o Acre teve competência para enfrentar essa crise, gerenciar e construir soluções no seu momento mais difícil, é claro que depois da enchente do Madeira, ele terá competência para reparar ou para buscar os meios junto ao DENIT, junto ao governo federal, de recuperar de imediato e permitir o tráfego imediato com bem mais intensidade do que a gente tem hoje. Agora, Gilberto, então eu acredito, para ser só para dar continuidade ainda a esse mesmo tema, das consequências, há previsões, inclusive algumas previsões de longo prazo, de que poderia até em 3 anos ainda ter consequências dessa enchente de hoje, notadamente na área econômica. Por exemplo, nós sabemos que só do governo do Estado há um prejuízo de arrecadação de 280 milhões e que o comércio local, o nosso comércio, esteja tendo um prejuízo de aproximadamente 800 milhões de reais, com que fez com que o governador obtivesse junto às instituições financeiras, notadamente as estatais, recursos subsidiados para que possam parar, notadamente, o nosso comércio local. Esse prazo não me parece um tanto quanto prolongado? Elástico, eu acho. Elástico demais? Você pergunta para Gilberto, eu acho que sim. Eu sou partidário da seguinte ideia, Gilberto e Coronel Gundim. Primeiro, que o pior já passou. Isso. Eu não acredito no repique dessa crise. E depois, alguma responsabilidade se jogar dos ombros do governo, daqui ou de Rondônia, pelo um fenômeno natural, é uma perversidade muito grande, porque você lutar contra um fenômeno natural já é uma coisa de outro mundo. Então, o que eu quero achar, da minha impressão, Gilberto, é que só o fato, você acaba de dizer que já 22 centímetros de água já desceram, isso já é uma excelente notícia. Ressaltar o seguinte, a vazante ela vem de cima, 22 centímetros aí em Porto Velho.
Nos pontos mais a montante, mais acima de Porto Velho, esse nível é bem maior, reduziu bem maior. Aqui no Madeira, aqui na travessia da Balsa, já vazou mais de 1 metro. Eu gostei dessa expressão montante e jusante, né? Porque ele agora estava falando. Aí o Osmir disse, traduza isso. Traduz. Então, tá vendo aí? O coronel traduziu o que é montante? Ora. Montante é acima, jusante é abaixo. Então, Rio Branco. Pronto, coronel. Rio Branco, nós Explica estamos pra aqui e temos a montante de Rio Branco, Chapuri, Cis Brasil, Ele disse que Brasileiro, nunca tinha ouvido etc. falar o que chefe, a montante nem a jusante. E a jusante é a que fica abaixo do Estou local onde querendo você proteger está. o nosso telespectador. Então, para retomar o assunto, eu diria que a crise já está jusante. Já passou. Porque a verdade é que... Mas eu perguntei assim se não está muito elástico esse prazo que Claro, Tá claro, claro que tá. claro. Eu acredito numa capacidade de recuperação da economia quando os instrumentos são colocados. Para você ter uma ideia, Osmir, em 2012, nós tivemos uma alagação muito grave, Rio Acre. E foi um prejuízo muito forte também aqui. 17,64 a cota. Nós tivemos um prejuízo econômico também, porque a cidade para, enfim e tal. E não foi só em Rio Branco, né? E Rio o Branco, governo? Serra Madureira, E o Brasileira. governo? Exatamente, outros Vários municípios municípios. também. é uma destruição quase que completa. Isso. Brasileia foi um caso à parte. E, aliás, Brasileia pode ser uma fonte de inspiração. Eu fui a Brasileia em 2012 e quando o quadro que a gente via dizia, meu Deus, isso Era aqui assustador, né? era assustador. Era uma cidade inteira alagada, né? A gente volta hoje em Brasileia, vê uma comunidade trabalhando, se recuperando. Perfeito, Tá entendendo? perfeito. O governo criou uma feira de negócios. Excelente exemplo. Levou investimentos. Hoje Brasileia está ganhando o seu hospital. Tá entendendo? Eu não acredito, sinceramente, que Brasileia hoje esteja pior do que antes da enchente de 2012. Recuperou. Com certeza. Então eu acredito que nós temos um potencial de recuperação. E eu queria dizer um dado. Naquele imediato da cheia de 2012, do Rio Acre, a situação era difícil. Então, o governo fez junções, como está fazendo hoje, junto ao BNDES, governo federal, Banco do Brasil, instituições financeiras, e foram disponibilizados recursos, financiamentos em condições extraordinárias para a recuperação da economia. Naquela época, naquele ano, 2012, nós falamos apenas 2 anos atrás, o empresariado acreano captou ou tomou emprestado em condições extraordinárias junto a essas instituições financeiras cerca de 82 milhões de reais. Aí alguém pode dizer, poxa, foi muito dinheiro. Pois o que eu quero é dizer, o governo naquela situação, o governo federal, através dos agentes econômicos, ofereceu mais que o dobro disso. Mais que o dobro, e não foi captado de imediato. Então, hoje, o governo também já tomou as providências, o Banco do Brasil já está anunciando empréstimos em situação extraordinária, com 2 anos de carência para pagar, Narciso, E juros baixíssimos. 10 anos para pagar. 2 anos de carência para começar a pagar, 10 anos para amortecer dívida. Isso é hoje um dinheiro que será possível tomar até 500 mil, dependendo do porte da empresa, mas que o governador hoje luta para elevar essa faixa de financiamento até 5 bilhões. Então, veja bem, as condições estão sendo postas já para a economia em si. A recuperação da estrada, a retomada do tráfego normal, eu acredito que ela vai ser retomada de imediato. Ou seja, Gilberto, são várias frentes, na verdade, de atuação do governo. Várias frentes de atuação, que permitirão, tem tudo para permitir, uma reabilitação rápida da economia do Estado. Agora, alguém pode dizer, o senhor está vendendo facilidade? Não. Nós temos um ambiente de crise, nós temos dificuldade. Agora, nós não podemos desconhecer que existem instrumentos colocados. Não, mas Gilberto, deixa eu dizer uma coisa para você. Diz que o publicitário, ele tem uma visão panglossiana, ele olha com... é tudo cor de rosa, né? Mas, coronel... Ainda bem que você explicou rapidamente o que significava essa palavra. Eu estou preocupado com o telespectador, Narciso. Então você vinha para cá trazendo um dicionário, né? Osmir? Pelo amor de Deus. Mas, coronel, Tá certo. o pânico mesmo aparente dessa cidade foi a questão do combustível. Combustível. Como é que está A situação a hoje. previsão futura e o estoque atual de combustível na nossa... Então, hoje, o dia de hoje, exatamente hoje, desde que iniciou essa crise, é o dia mais tranquilo para nós, né? Tanto para o governo quanto para a população. Porque iniciou-se, quer dizer, chegou o combustível que veio do Peru. Já chegaram 19 carretas.
né? 19 carretas, cada carreta trazendo 40 mil litros de gasolina. Né? Vale ressaltar 800 aqui... mil litros. Vale ressaltar aqui que essa gasolina que vem do Peru, essa gasolina adequada para o meu veículo e tal, foi um lote de combustível, né? Segundo a Petrobras me passou, né? O gerente da Petrobras, um lote específico para o Brasil, na mistura ideal para os nossos carros aqui do Brasil. Então, Eu vi uma observação sobre isso, eu gostaria só de dizer que eu achei muito pertinente no Facebook, de uma pessoa que disse, mas antigamente nós abastecíamos os nossos carros lá na Bolívia, que é um combustível compatível com os países vizinhos aqui. Mas com o passar do tempo, o nosso combustível ele foi sofrendo misturas, né? Ganhando misturas do etanol. Nunca ninguém nem reclamou da gasolina da Bolívia. Enquanto que o combustível da Bolívia continua o mesmo do passado. Então, como eu estava começando aqui, Narciso, sobre o combustível, hoje, em Porto Acre, tem 5 milhões e 100 mil litros de combustível. Chegou 3 balsas hoje. Né? Uma da Shell, da Petrobras e da Ipiranga. Estão ancorados lá em Porto Acre, tem o efetivo nosso do bombeiro lá, fazendo a segurança, porque está mexendo com gasolina, com óleo diesel, são combustíveis altamente inflamáveis, que libera gases, né? que pode sofrer, com o processo de ignição, sofrer lá um sinistro. Então tem o efetivo nosso lá. Então hoje está lá em Porto Acre, lá 5 milhões e 100 mil litros de combustível, sendo 3 milhões e 900 mil litros de gasolina e 1 milhão e 200 mil litros de óleo diesel, S500 e S10. Então, além disso, tem um estoque bem significativo no depósito da Petrobras e eu acredito que a partir de amanhã ninguém vai mais ver fila nos postos, porque o combustível que tem é necessário para abastecer a nossa cidade. E está chegando o combustível do Peru, né? Foram contratados aí em torno se eu não me engano, foi 5 milhões de litros de combustível do Peru. E está chegando, todos os dias está chegando esse combustível. Né, e é em cima disso aí, desse combustível que está vindo do Peru, que eu quero aqui... Porque esse combustível, além de nos ajudar, ele tem um certo simbolismo importante para o Acre. Nós discutimos no programa anterior, Narciso e Gilberto, que a nossa realidade, a realidade do nosso querido Estado, é com o Pacífico, não é com o Atlântico. Está sendo criado, já foram criadas as condições com a interoceânica, com a construção futura da ponte, desse intercâmbio comercial. E isso já se dá, infelizmente, pela crise, já começa a se tornar realidade. Você descobre ele. Com o combustível e mais, com dados que eu tenho aqui, que nesta quarta-feira, na quarta-feira passada, dia 9 de abril, chegou em Rio Branco, Narciso, mais de 104 toneladas de alimentos do Peru. São 52 toneladas de tomate, 26 toneladas de uva, 26 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros. Quer dizer, nós estamos começando a fazer esse intercâmbio, que para nós é fundamental. Eu digo sempre, eu acredito muito nisso, sempre tive muita fé nisso, que é o começo efetivo do grande desenvolvimento aqui do nosso estado. Eu gostaria de ouvir e a opinião também de vocês sobre isso. Já chegou no nosso estado aqui cimento vindo do Peru. Cimento também. Farinha de trigo vindo do Peru, né? E então a rota está aberta e o nosso estado está sendo beneficiado, porque em princípio era para ajudar o Brasil todo, né? Escoar o produto pela BR-317 até o Pacífico. E o que era para sair está vindo para o nosso estado, né? Beneficiado aí pela essa BR, em virtude de tudo que está acontecendo aqui no nosso estado. Essa integração tem que ser uma via de duas mãos, né? Sim, claro. De entrada e de saída. O aprendizado, às vezes, é acelerado num momento de crise. E esse é o lado positivo. Exato. São muitas as questões, barreiras alfandegárias, barreiras sanitárias, e às vezes na hora da dificuldade, você tem que fazer de forma mais rápida, de forma, vamos dizer, emergencial. E daí surge o aprendizado. Isso é um aprendizado longo, que vem custando muito. O Sarney era presidente, esteve aqui falando de integração, essa coisa toda e tal. É muito tempo. E nós tivemos uma crise agora que, em função da crise, é preciso se acelerar as medidas, e o governo do estado do Acre provou que essa integração é efetivamente possível. E há mais do que isso.
que ela é muito benéfica, ela pode ser muito bom para o Acre e também para o Brasil, porque fica mostrado a viabilidade Não, mas, Gilberto, dessa via você é interoceânica. natural do estado de Alagoas? Pernambuco. Pernambuco, se eu perguntar quem são os vizinhos, você vai dizer Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. Você tem estados da mesma federação. A geografia nos deu os três países distintos. Então, nós temos que adequar a nossa vida empresarial a conviver com países que têm legislação diferente e, muito ao contrário, é a nossa que é mais burocratizada do que a deles, por incrível que pareça. Então, Osmi, eu quero crer que o que vai sobrar de positivo desta crise é nós termos descoberto a roda. É como se nós tivéssemos descoberto a roda. E a roda já existia. A estrada já existia. E nós agora descobrimos a roda. Qual é a roda? O Peru pode ser uma alternativa para o incremento do comércio bilateral do Acre com eles. E aliás, nós já temos... Não só para nós exportarmos, mas também para importarmos a nossa carência Isso é uma atual. coisa altamente positiva. A gente já tem uma ZPE implantada. ZPE, eu ia falar sobre isso. Para exatamente. consolidar ela a partir agora desse instante, fica muito mais viável, muito mais fácil. E isso é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque essa sala de situação que foi criada para enfrentar essa crise, ela trabalhou diversas possibilidades, vários instrumentos. Voltar a ter navegação no Rio Acre era uma coisa que ninguém imaginava. Inclusive fizeram festa lá em Porto Acre, quando chegou a bosta com combustível lá em Pois é. Abocador. Eu moro 20 anos aqui, nunca Virou vi ponto mais do que turístico lá em Porto Acre. Nunca vi mais do que uma catraia para atravessar o Rio Acre. E assisti agora as balsas chegarem com gás, com gasolina, Isso. entendeu? Então são coisas, são experiências que às vezes a crise impõe. Mas uma coisa extraordinária que a gente tem que entender é que em todo esse esforço para se garantir o abastecimento, a gente presta muita atenção nos itens essenciais, nos produtos essenciais. E às vezes esquece dos serviços essenciais, que foi outro problema. Nós tivemos boatos terríveis, teve dado momento dessa crise, que se dizia que ia cair o Leão e Rio Branco ia ficar sem energia. E não Ia teve- faltar produto químico para tratamento Para da tratamento água. de água. Não faltou. Tudo isso precisou de muito trabalho, se trabalhando. A população não o governo- percebeu essa falta porque nós trabalhamos aí para evitar essa crise. E é uma coisa E nem luz extraordinária. faltou esse período todo. É uma de coisa enchente aí. extraordinária. Um Estado que está sofrendo a calamidade, enfrentando a calamidade que está enfrentando, depois de 2 meses, mais de 2 meses, não teve nenhum serviço essencial suspenso. Os hospitais todos funcionando, postos de saúde funcionando, os serviços sem interromper o seu A segurança cronograma. pública não... Tivemos um fato extraordinário semana passada, o primeiro transplante de fígado realizado no estado do Acre. Poucos estados têm isso no Brasil, além do Sim, Centro-Sul. claro. Uma coisa importantíssima. Vamos para a educação. Vamos para a educação. As aulas foram mantidas no estado, no município, com merenda escolar, entendendo? Com muito esforço, funcionando 100%. Então, isso é um fato extraordinário, que a gente tem que levar esse aprendizado adiante e entender, Narciso, que assim como nós estamos tendo a competência, a disposição de trabalho para estar vencendo essa crise no seu auge, que é durante a enchente do Rio Madeira, nós vamos ter forças e instrumentos para recuperar essa economia logo depois da enchente. Eu não acredito, como muitos estão pregando aí, que nós vamos passar 3 anos de pindaí. Não, também não. Nós Quero precisamos deixar claro fazer que eu também. mais um intervalo comercial. Peço licença aos nossos convidados e a você, telespectador. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí. Com muito treino e dedicação, você também pode ser um campeão. Sou Renan Barão, campeão interino do UFC. É isso aí, galera. Venha treinar na Nova Mais. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Gundim. Ele também é coordenador
estadual da Defesa Civil, e o jornalista e publicitário Gilberto Braga. Antes de começarmos o debate deste terceiro bloco, vamos ver uma matéria que nos foi cedida pela direção da TV Aldeia. Uma enchente nunca vista na história da Amazônia Ocidental. Desde o dia 20 de fevereiro deste ano, Rondônia vivencia a maior tragédia natural causada pela enchente do Rio Madeira. São mais de 13 mil pessoas desabrigadas no estado. Com um nível que chegou a 19 metros e 70 centímetros, um mar de água doce invadiu a floresta da Amazônia Ocidental. O Acre também sofre com a enchente. Trechos da BR-364, que liga o estado ao resto do país, foram inundados pela cheia, tornando o acesso de caminhões e carretas com produtos para o comércio acreano cada vez mais difícil. É aí que começa uma grande operação por meio do governo do Acre, com verdadeiros guerreiros como protagonistas para manter o estado abastecido. Cerca de 20 homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do estado atuam nos pontos mais críticos da enchente, nas regiões entre Velha Mutum e Abunã, em Rondônia. Durante a operação, eles percorrem os trechos alagados com a água na cintura para fazer o balizamento, uma técnica que é feita todos os dias para sinalizar os locais seguros para a travessia dos caminhões. A Operação Rio Madeira começa logo ao raiar do sol com uma oração da equipe. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em meio a uma travessia e outra, imprevistos também acontecem. Essa pá carregadeira teve problemas no radiador e um outro teve que ser providenciado às pressas para não atrasar o tráfego. Minutos depois, outro radiador chegava de helicóptero na região de Velha Mutum, no ponto crítico da enchente. Com a ajuda dos próprios caminhoneiros, a equipe da operação retira a peça da aeronave para funcionar o mais rápido possível a máquina que faz a travessia de caminhões. Caminhoneiros que estão ilhados nos pontos mais críticos há mais de 20 dias se viram como podem. Comida e banho, eles improvisam por aqui mesmo, pois precisam cuidar das cargas que, em sua maioria, custam mais de R$200 mil. Entre emoções e tristezas de uma situação de calamidade, este caminhoneiro não conseguiu segurar o choro. Depois de 18 dias sem saber quando sairia daqui, ele se emociona ao saber que tinha chegado a hora de seguir viagem. Graças a Deus deu tudo certo. E o choro é de emoção? Isso. Vai seguir para onde agora? Rio Branco. Todo cuidado é pouco no momento da travessia, onde a estrada se encontra deteriorada por estar muito tempo submersa às águas do Rio Madeira. Quem acompanha a operação de perto vê a dificuldade que é para essa travessia, mas a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do estado do Acre também não têm medido esforços para viabilizar esse momento em que os caminhões passam pela estrada que está hoje totalmente submersa às águas do Rio Madeira. Todos os dias a gente faz a mesma atividade, sinalizando os locais mais profundos, evitando que os caminhões entrem nas valas e eles fiquem presos como ficou agora, né? Então agora ele vai puxar, levar até o alto e fazer com que outro trator, mais 2 caminhões, passem por essas áreas. A gente vai entrar na água e vai sinalizar o outro passar. Nosso muito obrigado à equipe de jornalismo da TV Aldeia, a direção também que nos cedeu esta reportagem. Coronel Gondim, ficou uma questão, para mim, ainda inconclusa do primeiro bloco, eu não tive a oportunidade de perguntar no segundo, em relação a essa suposta ameaça de um engenheiro do DENIT de bloquear definitivamente a BR-364. O senhor acha que isso é possível? Nós teríamos aí uma crise institucional, o governo do Estado com os interesses em defesa dos interesses do povo acreano e o DENIT? Bom, eu acredito que isso é impossível. Primeiro porque hoje nós estamos com a cota de 19,50. Né? O rio está baixando, o nível dele está baixando. E por que que eles, né, no ápice da enchente, que foi 19,72, né, que interditou totalmente, eles não vieram com essa possibilidade. Então essa possibilidade agora é impossível. O Acre tem lá quase 50 homens lá trabalhando. Todas essas pessoas que estavam na reportagem são acreanos. Aqui do Acre trabalham aqui no Bombeiro, no DERACRE, pessoas que estão lá, que estão
possibilitando a chegada dos caminhões no nosso estado. Então, chegar hoje, tomar uma medida dessa de forma brusca, isso aí é quase que impossível acontecer isso aí. Né? Como eu falei aqui anteriormente, nós temos 800 mil habitantes aqui no nosso estado que precisam dessa BR aí. Então, o nosso efetivo que está lá é justamente para não importunar o governo de Rondônia. Né? O bombeiro lá nos ajudou muito de lá, que nos deu uma logística. Temos efetivo no aeroporto de Porto Velho, que essa carga que está sendo trazida para o Acre aqui, quando ela entra no avião, são os nossos bombeiros que estão lá, que estão carregando as aeronaves. Então, diante de uma situação aí, uma dinâmica de trabalho extensa ao longo de todos os trechos alagados, no primeiro trecho que você chega lá em Jaci-Paraná, alagado tem bombeiro, até o Abunã aqui. Então, aí de repente surge, né, como surgiu ontem, Coronel, essa possibilidade que eu acho também impossível. A forma também de como isso chega, né? A gente já ouviu muita coisa, né? Já ouviu notícia que o Leão ia cair, já ouviu muita coisa. O DENIT tem sido... Fofoca aldeana. Pois é, o DENIT tem sido um parceiro extraordinário do estado do Acre. O governo federal tem sido muito colaborativo, tem sido muito parceiro. A presidenta Dilma Rousseff esteve aqui, prometeu todo o apoio. E isso está acontecendo. O que é que a gente viu desde o começo aqui no nosso debate? Em todos os pontos críticos, se buscou, para cada ponto crítico, se buscou a solução mais adequada. Em 2 deles, colocar balsas para atalhar a BR alagada. Por quê? O cara tá passando com o caminhão dentro daquele, ele não sabe o que está ali embaixo. Mas você viu em outro ponto. O caminhão está sendo puxado pelas equipes do Corpo de Bombeiro, mas eles não estão indo às cegas, não. Eles fazem o balizamento. Está tudo plotado ali. Eu queria dar um testemunho aqui, vai passar Coronel, que eu quando cheguei em Jaci-Paraná, no dia que cheguei, à noite, eu vi o Coronel Falcão, um coronel do Bombeiro do Acre, pessoalmente, o próprio coronel, percorrendo os 3 quilômetros alagados da BR-364 em Jaci-Paraná, com água ao peito, e de vez em quando caía lá, aqui tem um buraco, ia lá e fazia a sinalização. Isso é uma coisa extraordinária. Isso. Então, eu não acredito nisso. O DENIT é um parceiro responsável do governo federal, está lá para encontrar soluções, e eu acho que a situação na BR-364 é muito difícil, continua exigindo o sacrifício que a gente viu aqui das equipes do Corpo de Bombeiro, do DERACRE, as pessoas estão lá trabalhando muito, mas eu acho que nós já enfrentamos ou já estamos na configuração mais complicada. Quanto mais as águas baixam, mais vai facilitar as soluções. Agora, eu quero colocar uma coisa aqui, e talvez o coronel depois possa fazer um comentário, Narciso, Arquibaldo e Osmur. Eu fiquei verdadeiramente impressionado com o fato de que depois de 2 meses com a BR sofrendo com as águas do Rio Madeira, desde o dia 21 de março, se interditou, vemos alguns trechos que não podia passar. Foi quando se construiu as soluções das balsas. Os caminhoneiros estão ali em situação de tensão. O cara está com prejuízo. Eu entrevistei caminhoneiros que furaram o bloqueio policial e que se aventuraram dentro das águas lá em Jaci-Paraná. Eu testemunhei isso e entrevistei. Então, o que eu vejo é que o trabalho posto lá pela Defesa Civil do Acre salvou vidas. Porque o mais extraordinário é você, depois de 2 meses de calamidade, fazer o balanço e não ter um acidente fatal. Ontem ainda houve um caso desse, de um caminhoneiro que atravessou o bloqueio, conseguiu furar o bloqueio. Eles chegam muito cedo e o pessoal do Acre está lá 24 horas. A Polícia Rodoviária Federal tem os seus problemas. Chega de 7 da manhã às 6 da noite. Eles vão de madrugada, invadem aquelas águas e já houveram casos. Eu entrevistei um caminhoneiro que resolveu furar o cerco lá naquela região de Mutum, e o que aconteceu? A água invadiu o escapamento, o dióxido de carbono tomou conta da boleia do caminhão e ele apagou, asfixiado. Desmaiou lá no meio. Devia morrer em questão de 5 minutos. Claro. Uma equipe de bombeiro percebeu, salvou, tirou. O cara está lá contando a história, contou para mim. Não ter tido um deslizamento
naqueles pontos, a gente vê a BR cercada ali, aquele ponto de asfalto no meio de um oceano, como um caminhão não caiu ali? Porque onde passou tinha orientação, o balizamento feito por esse Mas, aqui. Gilberto, deixa eu Então falar. eu queria deixar isso aqui registrado, Narciso. Não ter acontecido acidentes graves, fatais, com morte, com um custo humano muito forte nessa tragédia agora, é um mérito que a gente tem que consignar à Defesa Civil. Ô Gilberto, já a minha admiração deste esforço de guerra e do resultado até agora alcançado é sob outra ótica. Enchente do Rio Acre. Alagar a Bahia, Palheiral, a Baixada da Bitase, não é um fenômeno natural. Anualmente nós lidamos com essa situação. O fenômeno, está virando fenômeno quando isso não acontece. Nós, quando nos reportamos essa calamidade provocada pelo Rio de Madeira, nós estamos nos reportando verdadeiramente a um fenômeno natural. Porque aconteceu pela primeira vez na história. E tudo que ali foi Nessa feito... dimensão. Nessa dimensão. E aquilo era um laboratório onde as coisas eram inventadas, as soluções eram criadas na sofreguidão das circunstâncias. Por quê? Se você, tudo alagado, você criar o embarcador, o desembarcador de caminhões carregados com 40, 50, 60 toneladas, isso é uma coisa do outro mundo. E eu também, no programa que a doutora Márcia Regina teve aqui, aí também me chamou a atenção como é que num ambiente onde até você convivia com as cobras mais venenosas, até elas parecem que ficaram solidárias com as pessoas que... Não houve nenhum incidente. Não houve. Nada. Parece que houve um... Ela parece que entenderam o drama. Foi entender o drama. Nessas calamidades, as cobras mais venenosas estão em outros ambientes. Ah, mesmo, Estão na política, estão em outros ambientes. Mas o fato é que, isso é uma coisa importante de observar, você disse, nunca houve nessas proporções. O Rio Madeira atingiu, o coronel lembrava no primeiro bloco, em 19/3, a maior cota de sua história, 19 metros e 72 centímetros. Qual é a cota de transbordamento, de alerta? 16,68. Então ela foi mais do que 3 metros das vezes. Para se ter uma ideia, Narciso, o maior registro que tinha havido antes, o coronel me corrige se eu errar, 1997, 17 metros e 54. 17,54. 54. Agora, nessa enchente, foi a 19,72. Você vê uma coisa realmente extraordinária. Infelizmente, nós tivemos a liderança do governador Tião Viana, nós tivemos o empenho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, do DERACRE, a parceria determinada do governo federal, presidenta Dilma, e o Acre está enfrentando essa situação com muita determinação e que quero, Narciso, apesar da brincadeira que você fez com a visão do publicitário, eu também carrego comigo um pouco do senso crítico do jornalista, entendeu? Gosto de balizar bem isso. E quero dizer assim, eu olho no horizonte e vejo o trabalho que o Acre faz, com a determinação com que se trabalha hoje, a participação que o próprio empresariado está tendo na solução dessa crise, eu acredito que a gente vai ter uma recuperação econômica. Mas agora você lembrou bem... dividindo responsabilidades, hein? Assumindo responsabilidades. Você lembrou bem que a Federação do Comércio, a Federação da Indústria, todos esses órgãos, esses segmentos empresariais do Estado estão têm tendo tido uma participação colaboração e uma participação ativa para também, junto com o governo, atenuar essa crise. Nós temos que fazer por justiça... Atenuar e criar um plano de recuperação para a economia que responda rapidamente. Sim. Enquanto as pessoas ficam calculando, olha, pode durar 3 anos, não, a gente tem que pensar que soluções podemos dar para dentro de 1 ano ter recuperado esse prejuízo. É assim que o governo do Estado do Acre está pensando. E é assim que o empresariado acreano está pensando. Isso é muito positivo. Estamos chegando ao final do programa. Já estamos chegando ao final do programa. Coronel Gondim, por gentileza, 30 segundos para as suas considerações finais. Bom, eu quero dizer para todos que foi uma satisfação participar do seu programa. Obrigado, e para nós do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, fica bom trabalhar quando nós temos apoio do governo. Eu mandei uma mensagem para o senhor do governador. Falei, nós ficamos muito tranquilos quando o senhor está na linha de frente nos protegendo. Porque muitas ações, às vezes nós temos que tomar, mas temos receio
de aquilo que está acontecendo naquele momento ter uma repercussão onde vai de encontro, né, a dinâmica de trabalho do governo. E o governador não, ele é o primeiro a dizer, tem que fazer dessa forma. Então, para nós que estamos lá em Porto Velho, numa situação difícil, né, o governador vai lá, visita nossos bombeiros, no final de semana ele fica na nossa sala de situação. Então, para isso para nós é muito bom, né? Porque sabemos, o nosso comandante é o Coronel Flores do Bombeiro, mas o comandante dele é o governador. Então, para nós fica fácil trabalhar dessa forma. Onde ele vai lá, cumprimenta os nossos bombeiros, né, agradece todo o serviço. Então, eu quero deixar aqui, dizer aos nossos bombeiros, né, nós temos uma frase que dizemos, nem que morra. Essa frase, ela ecoou agora aí no grupo do WhatsApp do governo, onde o Marcos Brandão, ele reagiu de forma... A doutora Márcia Regina falou, Gondinho, o Brandão estranhou essa frase, mas é o seguinte, diante do que nós estamos enfrentando hoje, nós não vamos recuar, vamos lá nos dedicar efetivamente às nossas atividades, né? Tivemos uma alagação aqui em Rio Branco, que trabalhamos muito aqui, né? Porém, essa situação do Madeira está sendo mais difícil. E eu quero dizer aí que enquanto a missão durar, o nosso lema é nem que morra. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Coronel. Gilberto Braga, 1 minuto. 30 segundos, perdão. Nós vivemos em um lugar extraordinário no Brasil. Né? Narciso falava há pouco, nós vivemos numa fronteira, temos aqui países vizinhos, mas às vezes nós ficamos meio esquecidos. E me tocou muito o fato de que a gente já com 2 meses de duração da enchente do Rio Madeira, porque isso é uma coisa que só acontece na Amazônia. Lá no Centro-Sul, no Nordeste também, dá uma enchente, vem lá, dura 3 dias, acabou, vamos recuperar. Nós estamos aqui com uma enchente que se arrasta há mais de 2 meses. E eu, Arquibaldo, ficava impressionado como isso não foi tratado profundamente, com a devida importância, pela imprensa nacional. Sequer o desastre ambiental que aquilo significa, que sensibilizam tanto as grandes redes, né? Quando toca no meio ambiente, nem isso despertou. E eu fiquei muito curioso. Essa curiosidade de jornalista foi o que me fez fazer essa viagem. Eu fui a Porto Velho, vim pela estrada, vi essa enchente, testemunhei, e foi uma experiência extraordinária, uma experiência de vida. E eu quero agradecer muito a você, Arquibaldo, ao Tribuna Livre, ao Narciso, ao Osmi, à TV Rio Branco, a oportunidade de ter compartilhado essa experiência aqui. Porque ficar com ela para mim não ia significar muito. E eu fiquei muito feliz por ter a oportunidade de vir aqui conversar com os telespectadores da TV Rio Branco, dar esse testemunho e dar um testemunho, Osmi, que eu quero dizer sem nenhuma pretensão, mas eu quero dizer um testemunho de coragem positiva. Porque é muito fácil vir para aqui dar cacete. É muito fácil vir para aqui dizer que está faltando isso e que está faltando aquilo. Eu fui lá e vi o que está sendo feito. Eu vi o esforço do Acre. Eu vi a luta da Defesa Civil. Eu vi as condições de trabalho, por mais difíceis que sejam, chegando lá na BR-364 para serem construídas soluções para a passagem dos caminhões, porque o governador Tião Viana está aqui determinado, trabalhando, criando e ordenando essas soluções. Então eu queria trazer esse testemunho. É muito bom falar de coisas positivas. É muito fácil bater. Seria mais fácil criticar, dizer que não tem jeito, que vão ser não sei quantos anos de dificuldade e tal. Eu quero trazer uma mensagem positiva, de fé e de coragem, de dizer que com trabalho é possível superar os efeitos dessa crise, mas só com muito trabalho. E o governo tirar as lições dela. E felizmente, o governo do estado do Acre, o governador Tião Viana, na liderança de toda essa equipe, mostrou-se preparado para enfrentar essa crise e o Acre vai sair dela. Muito obrigado ao meu colega jornalista Gilberto Braga, muitíssimo obrigado, Coronel Gondinho. Obrigado aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, mas principalmente a você que todas as sextas-feiras aqui nos acompanha pela TV Rio Branco, canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá! TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.